Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês também, o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e hoje já estou aqui com ele, com o Barão. Pedro de Regina, como vai? Hello, muito bem, graças a Deus. Hoje aqui voltando para o nosso horário noturno. É verdade. Estamos fazendo um revezamento de horários agora. É isso, agora manda pro jurídico, não tem hora. É todas as horas. Todas as horas estamos presentes nas suas plataformas digitais. O Manda pro Jurídico agora tá naquela fase, a hora que der. É ele isso. Tá fazendo. Porque a vida tá sendo muito dinâmica e a gente tem que se adaptar ao dinamismo da vida. Toda hora é hora. Agora, como eu tenho falado ultimamente, eu tenho que adiantar agora, mais ou menos, fazer um sumário do que vamos falar, para que o pessoal fique retido até o fim do podcast, entendeu? Boa, é uma técnica boa. de retenção de audiência. Tá certo. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema que nós três adoramos. Infelizmente, a Natália não está aqui para enriquecer o nosso assunto, que é sobre negociação. A negociação é uma ferramenta que as pessoas têm que valorizar mais, tem que ter mais técnica, ser menos intuitivo, porque o pessoal acha que é ser carismático, ter bons argumentos para ser um bom negociador. Na verdade, não. A gente vai apresentar aqui algumas referências que não são meras ferramentas intuitivas, e sim são ferramentas técnicas que as pessoas usam no dia a dia, né, Pedro? Exatamente. Cara, toda skill que você vá focar, é óbvio que você tem que ter um conhecimento técnico e também a prática vai te ajudar a aprimorar, desenvolver e até participar de negociações, como no caso da nossa pauta, para você entender como é que a dinâmica negocial funciona. Porque cada mesa que você senta para fazer algum tipo de negociação vai ter uma peculiaridade, vai ter um desafio. Uma dor de cada lado. Vai ter uma dor. Ou mais de uma, né? E quanto mais você participar, naturalmente, mais craque você vai ficar aí nessa mesa de negociação. E aí, enquanto você não é craque, é importante também que você... Você ouviu o Manda pro Jurídico. Você ouviu o Manda pro Jurídico perfeitamente e você ser estudioso do que você está querendo se propor melhorar. Claro que a prática é fundamental, mas para você começar na prática com uma teoria antes, é bem melhor, né? É claro, porque você já vai fundamentado, né? Não vai ser uma coisa de loucão que você vai sentar na mesa e vai ver o que dá. Então, exatamente. Quanto mais você puder aprimorar, até você começar a pegar a prática, Exato. que também tem peculiaridades que você vai verificar, obviamente, mas a teoria ela vai te dar um estofo, um subsídio para você poder desenvolver na prática o seu melhor conhecimento negocial. E antes de entrar agora, de fato, na nossa pauta, na parte de conteúdo, a gente conversou com os nossos parceiros aqui do Manda pro Jurídico para poderem trazer seus 2 centavos de opinião sobre um tema que é tão relevante. E a nossa parceira, a JusCash, fala e reforça diversas vezes nas suas redes também, profissionais particulares, que quando o processo judicial se torna inevitável, os advogados também não precisam ficar refém do tempo que acontece no judiciário. Porque quantas vezes a gente tem que despachar para conseguir adiantar alguma coisa com o juiz? Mal ou bem, em que pese não ser uma negociação na teoria, exatamente, é uma negociação que você tem que apresentar alguma coisa, você tem que criar uma identificação com o juiz para que ele te reconheça e também reconheça o valor da sua causa, você apresentar o valor da sua causa e por que é importante que ele consiga observar diante da sua visão. Então, isso tudo é muito importante. E, em função disso, quando ocorrem momentos em que a morosidade está sendo um grande... uma questão que trava muito a sua advocacia e a demanda do seu cliente, a JusCash pode oferecer uma solução bacana, né, Pedro? Exatamente. Inclusive, na palestra que eu dei lá, na parte que eu estava falando, que você estava lá também, a Natália, enfim, o Manda pro Jurídico completo. Um time completo. Que já tem tempo que eu tô com saudade desse Manda pro Jurídico completo aqui. A Natália falou isso no último. Eu falei exatamente sobre isso numa parte negocial. Um processo que a gente teve. Que é a BATNA, que a gente também vai chegar lá e vai falar daqui a pouquinho no desenrolar deste episódio. Exatamente. Mas, voltando a JusCash, cara, é essencial você ter parceiros que consigam te adiantar na sua vida profissional, né? Exatamente. Seja com dicas profissionais, seja como a JusCash, que vai poder antecipar seus honorários, dinamizar, a receber, né? dinamizar, exatamente. Então, são pessoas que
pessoas e empresas, sejam elas jurídicas ou físicas, que vão estar ali para colaborar com o seu dia a dia, para te ajudar no seu dia a dia. Exatamente. Então, a JustCast pode antecipar os honorários advocatícios dos seus processos, que estão na fase, claro, de cumprimento de sentença em definitivo. Entretanto, a gente sabe que, mesmo estando no final do processo, essa fase pode durar meses, anos, como esse processo que você mencionou lá na palestra. Então, já que estamos nos aproximando do final do ano, é interessante fazer uma análise, de repente, do que pode ser antecipado juntamente com a JustCast para que você consiga dinamizar e melhorar o fluxo de caixa para a virada de ano. O recesso forense está chegando aí, então, enfim, teremos um momento de congelamento, assim, suspensão dos prazos. Então, é sempre interessante viabilizar o que pode trazer mais liquidez nesse momento específico de final de ano, né, Pedro? Quem sabe você não precisa ficar naquela correria do último dia do recesso forense, pedindo para expedir mandado de pagamento, porque tu já fechou o contrato com a JustCast, eles já anteciparam teus honorários, tu vai passar aquele recesso tranquilinho e rico, né? Cheio de dinheiro no bolso. Exato, com dinheiro no bolso suficiente para você tomar o chopp na sexta-feira. E convida a gente. Porque, inclusive, na verdade, é quinta-feira, o dia 19. Então, na quinta-feira, que é o novo sexto, todo mundo já sabe disso, você vai ter essa benesse, vai ter esse benefício já, porque você conhece a JustCast através do Manda Pro Jurídico. E se você... Conheceu através do Manda Pro Jurídico, paga o nosso chopp aí, porque essa informação e conhecimento tem valor também. Exatamente. Em algum lugar da tela agora vai ter o QR Code apresentando o link para você acessar a JustCast e entender melhor como é que é o procedimento deles, o atendimento deles, que é sensacional. E também tem aqui o link na descrição, caso você opte por outro meio de acesso até esse link. E caso você acesse a JustCast e realmente enxergue que faça sentido para você agora fechar com eles a parceria, fala que foi indicado pelo Manda Pro Jurídico, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes de saber e vão ficar muito felizes também em ter feito essa ponte entre a nossa audiência e a JustCast. Beleza, pessoal? Como eu falei, em algum lugar daqui tem o QR Code e também tem o link na descrição. E mesmo que não tenha, você joga na internet aí, JustCast, e segue eles, compartilha, faz tudo aí para os caras bombarem. Dá teus pulos aí, pô. Exatamente. Gente, vamos partir agora para a pauta. E aí, Pedro, eu queria introduzir aqui o assunto sobre negociação. A gente já falou, mas tem acho que foi o episódio 18, cara. Já tem mais de 100 episódios esse tema específico sobre negociação. Somos centenários. Pois é, esse é o 121. Então, a pergunta é, o que você se desenvolveu, que você sente que está melhor na negociação daquele Pedro do episódio 18 para esse, assim? Eu acho que é legal, porque é o que tem de novo, de conteúdo que a gente vai apresentar para a galera, né? Cara, verdade, legal. Boa pergunta. Aqui, outra vez, quem sabe faz ao vivo, porque senão estava no roteiro. Não, o roteiro, mas eu tô introduzindo. Mas vamos lá. Cara, eu acho que assim, no meu caso especificamente, foram vivências que eu tive de lá pra cá que fizeram eu enxergar coisas que de repente eu não enxergava antes. Então, volta, não só o aspecto prático, como a gente estava aqui falando no começo, mas também aspectos técnicos. Então, por exemplo, é natural que ao longo desse, sei lá, alguns episódios, que são alguns meses, talvez até ano, não me lembro exatamente quando é que foi. É episódio 18, é o que eu sei, que eu pesquisei. Provavelmente até ano, né? Porque, porra... não, tem mais de ano, com certeza. Então, assim, uma coisa que surgiu, vamos dizer, não que surgiu desse período, mas surgiu mais presente na minha vida, foram as questões de conflitos geracionais que a gente tem passado. Boa. Então, quando esse conflito geracional encontra, por exemplo, a geração Z com a minha ou uma geração mais velha, a mesa negocial muda. Porque as perspectivas são completamente diferentes. Então, quando você tem pessoas que não foram criadas e não enxergam o mundo como você enxergava ou da forma com que você vivenciou até então, você tem que parar e refletir para chegar numa equação de encontro onde o que a pessoa está trazendo é legal e a gente pode aproveitar daqui para frente, e o que a pessoa está trazendo, não, isso aqui não funciona na vida real. E ela vai aprender, vai ver em algum momento que realmente não faz sentido. Exatamente. Mas assim, eu acho que todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. Com você certeza. Você tem que estar, inclusive na mesa de negociação, está ouvindo o que a pessoa tem que falar. Isso é muito importante. Uhum. O poder de você escutar e ouvir de verdade o que a pessoa está querendo dizer, o que a pessoa tem para contribuir ou que ela tenha para te dar de informação até para você usar na sua mesa de negociação. Então eu acho que esse poder da escutativa, vamos dizer assim, sim, ela me deu umas ferramentas. Ressaltou mais, eu acho que eu comecei a ouvir mais de um tempo para cá do que eu ouvia antes. Eu acho que eu também sou muito por aí. Eu acho que, da minha parte, puxando aqui o que eu aprendi nesse período, são
Eu acho que o amadurecimento natural que todo mundo acaba Amadurecimento passando natural. influencia muito, porque a gente começa a ter um termômetro maior de sensibilidade, a gente consegue fazer uma análise mais precisa das pessoas que estão envolvidas, dos temas, começar a entender de forma, como o Pedro falou, com a escutativa, criar uma conexão com outra pessoa para entender o que ela sente a partir do fato, do contexto. Isso é muito importante. E também, claro, a gente faz alguns estudos, faz leituras. Uma delas aqui foi uma que eu fiz no meio também. Então, na minha visão, o grande diferencial que eu vejo daquele negociador que fez o episódio 18 para o negociador que faz o episódio 121 é justamente esse, que é um cara que consegue ler melhor o que está sendo trazido para a mesa, não só do ponto de vista técnico, mas o que o contexto influencia na pessoa que está negociando do seu lado, você representando a pessoa, ou você negociando com a pessoa do outro lado da mesa. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Inclusive, cara, o YouTube, ela é uma plataforma que tem muito vídeo sobre negociação, sabia? Tem. Obviamente, você tem que filtrar para saber quem é que tá falando, né? Como qualquer coisa na vida. Você não pode sair escutando a torta e a direita sem você saber qual o background da pessoa, quem é aquela pessoa que tá falando. Então, pesquise sobre quem está falando sobre aquele assunto, para saber se é uma pessoa que é gabaritada para estar falando. E aí, cara, assiste o vídeo, porque tem muita gente boa. Inclusive, essa questão de basta que a gente vai pode entrar agora, foi desenvolvida em Harvard e tem vídeo de Harvard sobre isso no YouTube. Não, que são gratuitos, a né, cara? Harvard Business School tem vários. Tem vários, se eu não me engano, vai faltar essa informação precisa, mas a Harvard Business School tem um podcast. Tem podcast. Então é isso. Foi um dos primeiros que eu ouvi, inclusive, sabia? Legal. Quando eu comecei a entrar nesse mundo de podcasts, um dos primeiros que eu ouvi foi a Harvard Business School. Começou bem, que é um podcast muito bom. Eu já ouvi alguns episódios legal. E tem vários insights, assim, várias questões que fazem muita diferença e você consegue ir lapidando aos pouquinhos, né? Essa técnica de negociação. E o legal é que a maioria é gratuito, né, cara? Então, assim, você não precisa nem, vou investir no curso de Harvard, que é caro. Pô, não precisa. Pesquisar legal, você consegue achar bons cursos e boas pessoas falando sobre qualquer tema, independente de ser negociação ou não, de forma gratuita no YouTube. É uma coisa que eu gosto muito do YouTube, eu uso muito o YouTube. Mas antes de falar de Batman, vou deixar aqui o suspense desse conceito, eu queria trazer o contexto que a gente vive, é uma análise minha, que eu acho que, mal ou bem, todo mundo aqui na mesa eu entendo que concorde, porque já conversamos algumas vezes sobre isso, que é o contexto social que a gente vive em comparação com o contexto que o judiciário vive. Entendemos que a sociedade, em função dos algoritmos que estão influenciando cada vez mais toda a coletividade, se transforma numa sociedade algorítmica, né? Que tudo fica mais rápido, a demanda é mais rápida, a exigência também de prazo é maior, então você tem que fazer tudo melhor e mais rápido sempre. No final, você tem que atender o seu cliente de forma mais rápida também, porque esse cliente que você está tendo como advogado agora, essa cliente ou esse cliente, tem exigências que exigem mais velocidade de entrega da sua demanda por causa da sociedade que a gente está vivendo. Então, a expectativa dele sobre a sua demanda também fica acelerada inevitavelmente. Não é culpa nossa, culpa do judiciário, não é de ninguém. A sociedade está caminhando nesse sentido. As mudanças tecnológicas nos colocam nesse lugar. E o ponto é, nós advogados que temos processos que estão tramitando na área contenciosa, como é que a gente vai lidar com isso, visto que o judiciário tem seu prazo, tem seu tempo específico, né? Que nos anos 90 já era famoso por ser lento, e hoje em dia... Continua lento. Continua lento e vai continuar mais. Porque por mais que existam boas iniciativas, como o que o Barroso vem sempre propondo, de desenvolvimento do ponto de vista tecnológico, para que as coisas fiquem mais rápidas dentro do judiciário, a margem de desenvolvimento do mercado é muito maior, no ponto de vista de velocidade, do que o judiciário. Pelo próprio funcionamento do judiciário, da estrutura que o judiciário até exige que tenha, né, os processos mais precisos e mais meticulosos, para que não haja, enfim, danos ao erário e etc. Como é que o advogado vai saber lidar nesse momento totalmente desfavorável para o nosso atendimento como representante dessa galera que está entrando no judiciário, cara? É difícil, né? Porque o judiciário tem estruturações e procedimentos próprios que acabam naturalmente retardando a conclusão final. Então, recursos, prazos, forma de contagem de prazo, são variáveis que naturalmente impõem
uma morosidade maior para a solução daquele conflito que está ali posto em juízo, né? Agora, assim, uma coisa que não pegou muito, existe no CPC novo, veio no CPC novo, mas no que não pegou muito foi a calendarização, né? Era você tentar ali de alguma forma negociar com a outra parte para se resolver aquele caso dentro de um prazo mais curto, mais enxuto, aquela dinâmica processual. Mas, cara, na prática eu não vejo muito isso não, para ser bem sincero. Eu já tentei fazer isso uma vez, aí o juiz... não. Cara, engraçado, a primeira vez que eu consegui fazer isso, de negociar com uma outra parte, com a parte, meu ex-adverso, né? Parte contrária do meu cliente, o juiz não aceitou. Olha... Porque ele falou que qual foi a alegação dele? Ele tem uma demanda muito grande de processos e aquilo atrapalharia no fluxo dele dentro do cartório. Então, assim, as partes chegaram no acordo de enxugar alguns prazos e recursos para se chegar numa solução final, mas o juiz não aceitou porque ele entendia que ele teria que correr com aquilo ali e ele não queria se botar naquela pressa ali do que as partes queriam resolver. Então, assim... O judiciário tem essa peculiaridade, porque às vezes as duas partes tentam chegar numa coisa mais rápida, e aí você tem o terceiro, que é o juiz que vai estar ali para julgar, né, efetivamente o caso, e aí ele não quer correr no trabalho dele. Isso só prova, na minha visão, que a nossa conclusão é exatamente essa, porque parece, vamos supor, que tem duas esteiras, na verdade 3 esteiras, né? As duas partes e o juiz caminhando para o mesmo propósito. A esteira de uma parte está na velocidade 5. A outra parte está na velocidade 4 e a do juiz está na velocidade 2. Não. A velocidade das partes se encontram no 4,5. O juiz e as partes tentam trazer para que o juiz chegue ali no meio termo. No 3, pelo menos. No 3, e o juiz não chega. Não chega. É o juiz, o judiciário, vamos botar o judiciário em si. Então, a gente fica num momento ali que... nós, como advogados, temos que sempre buscar a melhor solução e mais rápida para o cliente. Porque atender uma pessoa, do ponto de vista como advogado, é atender da melhor forma possível, no menor tempo possível. Sim, porque o tempo é uma variável dentro do melhor, não é? Pois é, mas o problema é que no contencioso, eu ainda encontro, na prática, assim, eu verifico, não sou só eu, não, com o meu escritório, porque obviamente eu converso com outros advogados e pergunto se eles estão na mesma página e todos estão. Ainda há no judiciário, nos advogados que trabalham no contencioso, aquele ranço do litígio. O cara achar que ele tem que litigar... Uma cultura litigiosa, né? A cultura litigiosa de quanto mais ele litigar, melhor ele vai ser como advogado. E, cara, eu acho que isso é uma mentalidade meio ultrapassada. Com todo respeito a quem pensa diferente, mas ainda que você trabalhe no contencioso, eu concordo mais com essa visão que o Rodrigo trouxe de quanto menos tempo você demandar para resolver uma coisa... mais os seus honorários aumentam, né? De forma implícita, vamos dizer assim, né? E, ao mesmo tempo, abre espaço para você pegar outros casos, trabalhar outros casos, e outra, o seu cliente vai ficar mais satisfeito. Porque ele vai precisar peregrinar, sei lá, tanto tempo para resolver, seja um desfecho positivo ou negativo, do caso dele, porque você já vai ter resolvido, entendeu? E, obviamente, o que você resolver de acordar, o cliente vai ter que validar ou não. Então, assim, no fundo, ele vai estar mais satisfeito, mais rápido, vai lembrar de vocês para você para outro caso e abre espaço na tua agenda para resolver outras isso sem contar, sem contar o contexto de departamento jurídico, né? Sim. Que aí também não vai ser um cliente, como a gente está falando aqui, mas um cliente interno. Ele quer tudo também o mais rápido possível, da melhor forma possível. Então, se você tiver a questão do tempo como uma coisa que atrapalhe, vai afetar o seu atendimento ao cliente interno também. Então, quando a gente está falando de negociação, a gente não está falando sobre a advocacia clássica, né? Que a gente pode falar assim, né? Que trabalha o advogado autônomo, o advogado de escritório. A gente está falando do advogado que trabalha representando pessoas. Sim. Né? Então... sempre evitar o litígio é o melhor, porque é o que o cliente quer também. Porque a partir do momento que a gente tem o litígio, a gente vai ter um maior tempo para solucionar. E o cliente quer resolver isso por uma questão financeira, uma questão de investimento de tempo e uma questão de investimento de paciência, esforço também, porque se ele quisesse ser advogado, ele seria e não contrataria você. Exatamente. Entendeu? É mais ou menos por aí. Então, a gente tem que buscar meios nos quais a gente consiga trabalhar de forma paralela ao judiciário sem depender deles e que o cliente fique satisfeito. E aí que entra a negociação, né, Pedro?
Cara, exatamente. E assim, negociar no judiciário, dentro do judiciário, você tem que negociar com várias frentes, né? Com o juiz, nesse caso, com a outra parte. A maioria dos outros casos que eu tentei, por exemplo, voltando ao assunto da calendarização, eu esbarrava nesse advogado conflitivo do contencioso que, não, porque a gente tem que discutir, não pode ser assim, não pode reduzir o prazo, porque o prazo acaba prejudicando a defesa, a melhor defesa do cliente. Só que assim, a redução do prazo é para todo mundo, no caso, né? Então, assim, eu também seria prejudicado na teoria dele. Exatamente. Mas a pessoa não enxerga isso, enfim, ela ou não quer ter o tempo, não quer se esforçar Eu acho que também e não tem a boa vontade para sentar e negociar. A gente estava falando da cultura do litígio. Cultura do litígio é uma cultura. Então, para você mudar uma cultura, é algo que demanda tempo. Talvez a gente precisa até de um espaço geracional para que essa mudança aconteça. Mas eu entendo que também, se você observar no mercado hoje em dia, não há muitos advogados com uma mentalidade que seja de negociação. Então, é um diferencial no mercado também, né? No contencioso, eu acho que é uma tendência que está mudando, apesar da maioria ainda ser do conflitivo, né? Não, o próprio incentivo que o CPC traz, né, com as suas previsões, é algo que é louvável e a gente vê que, de fato, há um crescimento dessa alternativa. Entretanto, se a gente pegar na big picture, né, no quadro geral, ainda é um percentual, acho que, reduzido comparado com o que a gente realmente gostaria de enxergar no mercado. Né? Porque eu acho que tem que ser uma via de mão tripla, né? Eu acho que isso tem que ter uma conscientização no judiciário. Então, por exemplo, os juízes, os promotores, até mesmo os procuradores, quando participam de algum caso ou outro, eles têm que sentar para negociar mais, entendeu? Sair daquela zona de conforto de, segue o processo aí, vambora, e sentar para negociar, para tentar bater a meta 2 lá do CNJ no juiz, como eu falei aqui no caso, lá na palestra. O promotor, de repente, se ele tiver alguma participação, sentar para conversar mais com as partes para tentar chegar num acordo mais rápido. Enfim, eu acho que quanto mais diálogo houver, mais chance de você conseguir um bom acordo para todo mundo. Mas fala aí esse caso da palestra, foi bem legal. É um caso que a gente fez, a gente trabalhou junto, eu e o Pedro, e ainda estamos trabalhando, porque não está 100% finalizado, mas já está bem encaminhado. A parte do judiciário já foi. Já foi. Mas, enfim, conta aí a alternativa negocial que a gente achou. Na verdade, foi até você que achou, que para mostrar que, de fato, a gente pode negociar em todos os âmbitos, inclusive dentro do processo já correndo, né, cara? Então, assim, a gente não pode falar muitos detalhes, mas sim, assim... Sim. O que pode ser falado, né? A gente entrou no caso no momento que já havia sentença, né? Então, isso é importante dizer, a gente entrou com, assim, passado o prazo para apelação, para uma série de medidas que poderiam ser tomadas, mas mesmo assim, a gente trouxe uma alternativa negocial para as partes, né, envolvidas nesse processo judicial, que fizessem ela enxergar que, apesar de não ter mais eu entrando como advogado naquele momento, como entrar qualquer recurso, existiam recursos pendentes para serem julgados. Isso aí. Então, ao invés da gente esperar o julgamento desses recursos, ao invés da gente ficar aí perpetuando um litígio que podia durar 2, 4, 5, 10 anos, está durando até agora, por exemplo, a gente sentou, chamou todo mundo para negociar, e nessa negociação a gente chegou num consenso. Com todas as partes, inclusive com o ex-adverso, com a parte contrária. Ex-adverso, exato. E, inclusive, falei com esse advogado ontem, assim, a gente criou uma boa relação, porque as pessoas também têm que entender que não é porque o cara é meu oponente juridicamente que ele é meu inimigo. Óbvio. Você pode até, entre aspas, ser um inimigo processual, mas na vida pessoal, não. E, assim, quanto mais amizades, entre aspas, você conseguir fazer... Relacionamento, né, Relacionamento, cara? exatamente. Dentro do processo é bom, cara. Porque toda vez que você tiver um litígio com aquela advogada, com o cliente daquele cara, você consegue sentar à mesa e negociar e falar, cara, como é que a gente pode fazer isso aqui logo, resolver esse assunto, pra gente receber nossos honorários logo também, ou até a questão de network também. O cara pode apresentar um caso que ele não tem expertise. Exatamente. Ou quer fazer eu não tenho braço suficiente pra alcançar o atendimento total do caso. Cara, ele vai lembrar de uma pessoa que trabalhou bem com ele. Vai lembrar do cara que fez uma picuinha e ficou de birra com ele, sacou? Então, assim, isso é uma coisa que, na verdade, eu já tinha aprendido lá quando era estagiário e que meu pai, na época, num curto período, trabalhou no escritório enquanto eu estava na faculdade, que ele sempre trabalha em empresa, enfim, mas nesse período da minha vida ele estava no escritório. E aí eu lembro uma vez que eu tinha ficado revoltado com algum tipo de situação de sustentação oral que eu vi, ou que ele participou, foi algum advogado de escritório participou.
E aí ele chegou pra mim e falou, Pedro, não fique chateado com o advogado. Naturalmente, você ainda vai encontrar esse cara. Eu acho que eu não era estagiário, não, mentira, eu já era advogado. Ele falou isso pra mim, eu acho. Não foi nem por exemplo do advogado, foi pra mim. E aí ele falou, cara, você tá chateado com o advogado? Você não tem que ficar advogado. Ele fez o melhor pra defender o cliente dele, como você fez pra defender o seu cliente. Não fica chateado com o cara, porque esse cara tu ainda vai encontrar com ele naturalmente, outras vezes, em outras sustentações, e de fato encontrei. E assim, ao invés de você criar um mau relacionamento, tenta criar um bom relacionamento e entender que ele fez a parte dele e você fez a sua pra tentar conseguir o caso pro seu cliente. O que não é legal é quando você entra em questões pessoais, alguma coisa assim, que nem foi o caso. Então, assim, eu acho que isso é um aprendizado de vida. Esse caso, por exemplo, que o Rodrigo estava mencionando recentemente, a gente conseguiu concluir bem, fizemos o acordo, o cliente saiu satisfeito, a cliente dele saiu satisfeito, todas as partes envolvidas do processo saíram satisfeitas, menos, obviamente, o outro advogado que não que rodou na história. Mas aí é outra... são outros 500, aí daqui a uns 5 anos a gente pode falar desse caso assim de forma mais aberta. Mas é mais ou menos por aí, eu acho que é importante. E outro aspecto também que a gente tem que pensar, que o advogado negocia a vida do advogado, o negociar está na rotina. Sim. Inclusive com os clientes. Também. Na hora de apresentar seus honorários e etc. E quanto mais alternativas você tiver para apresentar ao seu cliente do ponto de vista de pagamento, de atendimento, melhor. E quem pode oferecer juntamente ao cliente, juntamente ao seu cliente no seu escritório de advocacia, é a YouLegal. Através de alternativas interessantíssimas, oferecendo soluções práticas e flexíveis para a sua clientela. Uma delas é o parcelamento de honorários advocatícios no cartão de crédito, ou seja, dentro do aplicativo, eu tenho um método de pagamento para os seus honorários contratuais, enfim. Então, quer dizer, é uma funcionalidade muito interessante que, tempos atrás, parecia uma coisa um pouco mais distante, né, da realidade do advogado, certo, Pedro? É isso aí, modernidade chegando para ajudar a nossa vida, né? E essa flexibilidade é muito interessante porque você consegue ampliar a sua gama de serviços, inclusive também flexibilizar o pagamento. Porque muitas vezes é aquele negócio, você sabe como é que é? Pô, eu não quero reduzir o meu honorário, mas, pô, eu posso flexibilizar no parcelamento do honorário também, eu posso botar maior número de vezes e etc. E aí pode fazer sentido para o cliente também, né? E se o advogado for malandro, ele pode negociar dizendo que vai fazer isso e ainda vai ganhar ponto de milha no cartão dele, né? É verdade. Isso é bom, essa é uma boa dica de negociação, viu? Tá vendo? Então, para quem valoriza agilidade e tudo que mais importa na vida do advogado, que é concentrar-se no atendimento do seu cliente, procure a YouLegal, porque assim você vai conseguir ter mais assinaturas de contratos para o seu escritório. E sabe quem pode te ajudar com a assinatura digital também, Pedro? Manda. A própria YouLegal, porque a YouLegal tem essa plataforma de assinatura digital que permite enviar os documentos diretamente pelo WhatsApp. Tudo feito de forma rápida e segura, com a assinatura digital mais barata do mercado. Porra, aí, ó. Tá esperando o quê? E aí isso remove naturalmente diversas barreiras durante uma negociação que você vai fazer com o seu cliente. Olha Exatamente, só. ainda então, facilita. procure e esteja perto de lugares que forneçam as melhores alternativas para o seu cliente. A YouLegal, além da automação de processos que você consegue oferecer através de captura de andamentos processuais, tá andando de braços dados com você para que você consiga melhor atender a sua clientela e também melhor fornecer o seu serviço. Afinal de contas, praticidade é o que o advogado sempre quer para focar no que realmente precisa ser focado, né, Pedro? É verdade. Cara, inclusive você estava falando isso agora, eu lembrei de um cliente que eu perdi, que o valor era muito alto, e aí ele falou, não, eu preciso pagar no cartão de crédito. Eu falei, cara, não tenho cartão de crédito, a gente não aceita. Tipo, você faz transferência, emite o boleto, enfim, faz um cheque aí, na época até se usava cheque ainda. E aí ele acabou não fechando, porque ele falou exatamente, agora eu falei que tudo conectou, ele falou assim, porra, mas aí se eu não fizer assim, eu não ganho ponto no meu cartão de crédito. No cartão de crédito eu tenho ponto. E pra mim fica melhor a data de pagamento. E aí ele acabou, tipo, dando um somebody love lá e acabou não fechando. Outra opção. Pois é, então, essas coisas tem que ficar atento. E aí o Lico, cara, gostei desse pitch também. Cara, põe aqui parcela no cartão e que você ainda consegue não vou te dar desconto, vou te dar melhor. Tu vai ganhar milha pra viajar. Cashback também. Cashback, tem várias alternativas boas. Percentual a XP tem um esquema que você ganha 1% em cima o meu da XP é esse aí. Tá vendo? Então, gente, uma alternativa muito bacana pra você dar um upgrade na advocacia. Agora você vai ter
mais um argumento para poder fechar com o cliente É isso e aí. também uma alternativa para dinamizar as assinaturas do seu contrato, além do core business da Eu Ligo, que é justamente a captura de telas e a automação e acompanhamento dos prazos processuais. Em algum lugar da tela vai ter o QR Code, e embaixo vai ter o link na descrição para vocês conhecerem. E é assim bom falar, tá? Que o download da YouLegal é gratuito nas lojas digitais, seja da Apple, seja do Android, tá bom? Conhece, cara. Não custa nada você conhecer, afinal de contas, é gratuito. Show? E se forem assinar, dá uma moral pra gente, fala que vieram através do Manda pro Jurídico. Excelente reminder, Pedro. Muito isso aí. obrigado. E voltando aqui agora para a parte roteirizada da nossa pauta, a gente está muito falando de uma teoria do mundo perfeito, né? Mas não necessariamente a prática tá. Você, como mencionou anteriormente, tem a questão do advogado de litigiosista, né? Que é sempre né? litigante, exatamente. Que vive com esse contexto de sempre querer o conflito. Ele entende que talvez ele seja melhor assim, porque não tem habilidade negocial. Pode ser. Talvez ele entende também que vai manter o cliente debaixo da asa dele e assim ele se sente mais seguro também. Enfim, tem vários temas, mas... Tem cliente que é old school e quer que o advogado brigue mesmo por ele. E também tem o enche cliente, saco, também tem esse cara. O processo também. pode ser uma questão pessoal. Porque assim, apesar de, em regra, a negociação ser a melhor alternativa pela redução de tempo, custo e tudo que a gente já expôs aqui, às vezes tem um processo que você tem que enrolar mesmo. Também existe esse processo. Também verdade. existe o processo que, vamos dizer assim, você está sendo pago porque estrategicamente funciona você ficar jogando para frente. Então, dar entrada no último prazo, tentar fazer uma manobra jurídica legal, obviamente, aqui e ali, para poder atrasar um pouco o processo, jogar lá mais para frente. Enfim, isso também vai parte da parte processual negocial, talvez. Sim, também podemos dizer que é um híbrido ali dos dois conceitos, né? É verdade. E aí, cara, uma coisa que é muito importante também é você não ficar sendo refém do deal, da negociação, do acordo. Porque se você entra nessa mentalidade em algum momento durante a negociação, a chance é muito grande de você não encontrar o melhor cenário para o seu cliente, para o seu atendimento. Eu penso dessa forma. Então, a gente tem que ter um filtro muito importante para saber até onde a gente pode puxar a corda durante a negociação. E aí, o grande lance onde é que é o limite da negociação? Até onde a gente vai, até onde fala, cara, não tem jeito, vai ter que ser o litígio também. Isso aí, que para mim, é o delta desse assunto. O bottom line ali, né? Você saber o seu mínimo que você pode, até o quanto você pode chegar ali e ceder para poder fazer algum tipo de negociação. Então, aí vamos voltar à questão do BATNA, né? Vamos aproveitar aqui. É o BATNA, né? Esse é o papo. Vamos fazer essa contextualização. A BATNA nada mais tem um nome em português, né? Maana, alguma coisa assim. Tem, mas a pessoa fala BATNA. Que é o Best Alternative to Negotiated Agreement. Melhor alternativa para um acordo negociado. Exatamente. Então, assim, a melhor forma de você chegar numa negociação ali, né? Cara, o que acontece? Se você não sabe qual é a sua margem para negociar, grande chance da sua negociação ser ruim ou você ferrar a sua vida do cliente, né? Então, assim, você tem que saber... Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês entenderem isso. Então, o cara que vai pedir um aumento, por exemplo, para o seu chefe, para a sua empresa. Que é uma negociação. Então, se esse cara... Cara pode ser uma mulher, né? Tanto faz. Se essa pessoa tem, por exemplo, uma proposta de emprego, de uma outra empresa, embaixo da manga, ela consegue negociar melhor o aumento dela. Por quê? Porque caso o empregador dela não aceite, ela tem uma alternativa que ela simplesmente vai falar para o empregador: tá bom, você não aceita o meu aumento? Muito obrigado, já tem uma alternativa melhor, já tem uma proposta melhor. Exatamente. Da mesma forma, por exemplo, o empregador. Se ele dá outra mesa de negociação do outro lado, ele tem um empregado que é facilmente substituível, ou seja, tem alguém da própria empresa, ou é um cargo que não dependa muito de alguma expertise própria, ele consegue substituir aquele empregado muito fácil. Então, a chance do empregado conseguir um aumento, alguma coisa melhor, é menor. Ao passo que se você tiver um cara super especializado, um cara que faça a diferença dentro da empresa, provavelmente o empregador vai ter que ceder em alguma parte da negociação ao aumento que ele está querendo. O ponto é, quanto menos substituível o acordo entre as partes é para uma delas,
maior a sua margem de negociação para outra parte, né? Exatamente. Então, por exemplo, como você falou, a gente está falando aqui um caso concreto que tem um lado e o outro, né? O chefe e o contratado, o empregado. Então, o que o empregado fez nessa alternativa que você trouxe? Ele trouxe uma alternativa de fora para que ele pudesse se sentir confortável, para negociar. Sim. Né? Porque tem muitas pessoas que, se não tem alternativa, não se sente confortável. Né? Então, psicologicamente, já entra errado na mesa de negociação. E satisfeito para poder falar, não, eu tenho um cenário melhor. É isso. Eu acho que isso aí faz muita diferença. Eu vou dar um exemplo prático, inclusive, de um amigo meu, obviamente não vou citar nome, mas que aconteceu exatamente isso que eu tô falando agora e a minha resposta foi como eu vou dar para vocês agora a resposta aqui também. O que acontece? Ele chegou para mim e falou, cara, eu tô muito satisfeito do meu trabalho, eu acho que eu não sou reconhecido pelo que eu faço dentro da empresa e eu vou negociar, eu tentei negociar um aumento com o meu chefe, ele não deu na primeira vez o aumento que eu queria e agora eu vou sentar com ele essa semana para tentar negociar o aumento, porque se ele não negociar, eu acho que eu vou sair da empresa, tal, tal, tal. Aí eu falei pra ele assim, beleza, a primeira vez que você sentou lá pra negociar com o teu chefe o seu aumento, o que você trouxe pra ele que fizesse ele parar pra refletir que vale a pena te dar um aumento? Porque não pode ser simplesmente porque tu é um cara gente fina, bonitão ou qualquer coisa do tipo. Tem que ser alguma coisa que faça sentido pra empresa, né? Então por que a empresa vai pagar mais, ou seja, tirar do que ela recebe de lucro líquido ali para pagar para um funcionário que ela tem lá na empresa X tempo trabalhando para ela? Por que ela faria esse movimento? Então você tem que apresentar alguma alternativa. A sua área, por exemplo, o que você faz, está trazendo mais resultado para a empresa? Você trouxe um crescimento para a empresa, você botou dinheiro na mesa, você fez aquela empresa ganhar mais dinheiro pelo seu trabalho, você foi mais eficiente, você economizou o tempo da empresa. A sua demanda aumentou A sua demanda aumentou. Aconteceu alguma coisa de lá para cá que fizesse a empresa entender o seu lado e falar, não, realmente esse cara faz todo sentido aumentar o salário dele. Ou não, você simplesmente está insatisfeito com a empresa, você chegou no momento que você já está fazendo uma coisa meio automatizada, que você já faz aquilo durante, 10 anos que você está da empresa, e aí você quer um aumento para tentar dar uma motivada maior. E assim, sendo bem pragmático e resumindo a conversa... Como é o mercado, né? Ele falou, cara, não trouxe nada de diferente para a empresa, não me especializei em nada, não fiz nada mais na minha questão, é simplesmente porque eu estou satisfeito. Falei, então tudo bem, ok. Você tem uma outra alternativa? Ou seja, quando você começou a procurar no LinkedIn, que ele procurou no LinkedIn outras empresas, alguém te ofereceu alguma coisa melhor? E ele falou, não. Falei, cara, então assim, teu Batna é uma merda. Não existe, né? Você vai blefar. Você vai chegar lá e vai tentar... Tá jogando poker. Vai jogar poker. Você vai tentar lá e vai tentar dar um sabarilove pra ver se o cara cai na tua conversa e te aumenta. Porque assim, você não tem nada pra negociar com esse cara. Exato. Você não tem absolutamente nada. O Batna da tua empresa é ótimo. Porque durante 10 anos você não melhorou tecnicamente, porque você não fez um curso, uma pós, um mestrado, um MBA, alguma coisa que melhorasse tecnicamente, um curso, alguma coisa. Você não trouxe mais resultado para sua empresa. Você acumulou função, mas você aceitou acumular essa função sem pedir aumento na ocasião. Verdade. Então isso não foi combinado antes, então agora você no fundo entubou esse seu aumento de função, né? E agora você quer negociar X anos depois que você entubou esse aumento de função. Baseado em quê? Já passou o teu prazo de negociar esse aumento. Então, assim, agora o teu empregador vai falar, cara, não, se não quiser, vai embora. E ele sabe que se você quiser, você vai embora, e ele sabe que você não vai. Porque você não tem outra alternativa. Então, assim, você pode chegar lá e sentar, conversar com um cara, dele te promover, de repente ele te dá um status dentro da empresa. Tenta negociar se você tem um bom relacionamento com o seu chefe, de repente um status dentro da tua empresa. Você é um coordenador de área, vira um coordenador de um projeto específico, alguma coisa melhor, um gerente. Tenta negociar alguma coisa nesse sentido. Agora, fora isso, eu não vejo como você pode convencer o seu empregador de aumentar o seu salário financeiramente se a sua Batna tá um lixo nesse caso. Eu acho muito difícil a gente... aumentar o preço do valor que a gente entrega nos nossos serviços, nas coisas, se a gente não conversa com situações, com pessoas fora da própria negociação. Sim. Por isso que quando a gente conversa sobre mesa de negociação, a gente não pode ficar com a cadeira presa na mesa, porque os fatores externos influenciam o que está acontecendo na negociação. E se você não tem a sensibilidade, para entender o que está acontecendo fora da mesa, ou a proatividade de buscar essa alternativa fora da mesa, você realmente, como você falou, você tá com uma Batna que é uma merda. Uhum. Então,
buscar essas alternativas e ver o que está acontecendo fora da mesa de negociação, para mim, é um negócio, é um diferencial, porque muda todos os aspectos da negociação. Muda a sua margem para barganhar, muda a maneira como você senta na mesa, psicologicamente, assim, no ponto de vista anímico mesmo. E também as coisas acontecem fora, então você pode realmente, de repente, você pode desistir da coisa que você está negociando porque você achou fora uma negociação melhor, né? Uma alternativa melhor, um deal melhor. Então, cara, é aí que vem o grande lance das soft skills, que a gente falou diversas vezes. Legal, da palestra, inclusive. Exatamente, que aí você tem que ter um senso de sensibilidade, um senso de oportunidade, uma sensibilidade para entender as variáveis que estão acontecendo na mesa, ter o olhar empático para criar o rapport, a conexão com a sua outra parte. Nesse sentido, você unir uma criatividade negocial, que o grande lance vai ser aumentar a sua BAT, né? Aumentar melhorar a sua alternativa caso o seu negócio seja frustrado, né? Ou você não consiga o acordo na sua negociação. E também você buscar novas alternativas é fundamental. Eu acho que é a fórmula, né? É a chave para você alcançar esse sucesso, né, Pedro? Cara, inclusive nesse exemplo que eu estava dando, que é um exemplo real desse meu amigo, ele já tinha sentado com alguns outros amigos dele também para conversar sobre isso. E a maioria das pessoas dava aquele conselho meio merda, na minha opinião, que é tipo assim, o cara chegar e falar, porra, é injusto mesmo, tu já tá lá há 10 anos e o cara nunca te aumentou. Só que assim, isso é um conselho de amigo, né? Quer dizer, nem sei se é um conselho. Isso é uma opinião, sei lá, um dito de um amigo. Só que assim, na vida profissional, na vida profissional é completamente diferente, entendeu? Você tem que pensar com o olhar do empregador. Por que eu vou te pagar mais se eu posso te pagar menos? Você tem que me apresentar alguma alternativa. Infelizmente, o capitalismo funciona assim. Exatamente. Então, assim, é o jogo que a gente está jogando. É isso. Então, assim, a minha visão foi nesse sentido, porque ele sabia que eu no escritório emprego pessoas, e eu já passei por isso algumas vezes dentro do escritório, e ele sabia que eu ia dar uma opinião mais sincera para ele do que as outras que ele estava ouvindo, que era mais ou menos no sentido de, não, é injusto, você tem que receber mais. Nós somos bons no conceito do sincericídio muitas vezes, né, Pedro? Cara, eu acho que assim, eu prefiro chegar pra você falar e verdade, abrir o jogo, do que abrir ficar... coisas, até que você fique puto comigo, do que eu ficar passando a mão na tua cabeça e lá na frente você se ferrar e você achar que a vida é injusta, entendeu? Pois é, e aí o que a gente tem que falar aqui, assim, nesse cenário de negociações, tem a parte da técnica, que a gente falou, a gente trouxe aqui o contexto, a questão da BATNA, por exemplo, que é um conceito que, se vocês quiserem pesquisar, tá no livro Como Chegar ao Sim Sem Fazer Concessões, se eu não me engano, o nome do livro, vou confirmar aqui. Se você quiser um livro mais denso, diga, e pode principalmente falar, na Faculdade de Direito é muito recomendado, pouca gente lê, é uma leitura bem densa, meio cansativa e é complexa, mas é um excelente livro, acho que é o precursor de tudo isso, na minha opinião, que é Como Vencer no Debate Sem Ter Razão, do Arthur Schopenhauer. Sim. É um livraço, mas não é aquela leitura, vamos dizer assim, agradável de você ler no fim de semana e ficar leve. É uma leitura densa, complexa, tem que entender vários conceitos ali dentro, enfim. Mas para quem já tá no nível avançado, vale a pena. Eu só vou fazer... aí tem o Somebody Love, que vocês gostam de mandar pro jurídico, né? Você sabia que Beijinho no Ombro, da Valesca Popozuda, tem uma referência a esse livro? É mesmo? Não sabia. Deseja a todos os inimigos da longa para que não sei o que, para que eles vejam cada dia a nossa vitória. Tem uma frase do livro que é essa. Caramba, legal. E aí, quer dizer, Valesca Popozuda também é Schopenhauer. Tá, viu? É importante vocês... Cara, eu pensei numa coisa que eu vou... É melhor não falar isso que você pensou, não. Já estamos numa zona perigosa aqui da nossa mesa. Mas, e aí o que a gente falou também na palestra vai muito em contra isso, né? A gente está falando de técnicas de negociação. E outro livro também, se vocês quiserem ver, o do Yuval Yuri é exatamente esse, é Como Chegar ao Sim. E outro que é Persuasão. As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, se vocês quiserem ler também. E fica aí também a referência do Schopenhauer. Mas também tem o ponto de vista da sensibilidade, da intuição para você conseguir entender o que está acontecendo entre as pessoas, as mesas, o sentimento que está sendo gerado em cada pessoa a partir do que está sendo debatido no contexto, que aí tem uma soft skill. Então, a grande fusão aqui, na verdade, que a gente está trazendo é a soft skill com a técnica. Porque, e a nossa conclusão lá na palestra foi essa, que a gente não pode tratar como duas coisas paralelas. Elas estão a todo momento se encontrando. Exatamente, senão a soft skill fica rasa, né?
Tô falando aqui pra falar sem ter nenhum fundamento. Obviamente, esse não é a intenção da soft skill e nem de nenhuma outra skill, né? Não. Acho que tudo que você faz na sua vida, seja hard ou seja soft skill, você tem que ter conhecimento do que você tá falando. Exatamente. E esse no mundo da internet é muito perigoso hoje em dia, né? Porque às vezes você pega uns caras canastrão aí, cara, outra vez, homem ou mulher, tanto faz, que a pessoa monta um visual. Uma estética. Uma estética, melhor. Uma estética de que ele é bom naquilo, ou que ela é boa naquilo que tá fazendo, porque na verdade a pessoa não sabe nada, tá fazendo aquilo só pra vender curso e às vezes as pessoas compram. Porque a estética é muito bem feita, né? E o engraçado é quando você estuda a negociação, você começa a entender aspectos onde você tem que explorar a sua a sensibilidade e as soft skills. Porque fala, cara, de repente na técnica aqui da criação de vínculo, eu vou ter que desenvolver alguma soft skill para que esse vínculo seja construído além, enfim, da estrutura da negociação, do hard skill da negociação. Inclusive, a gente falou algumas dessas lá na palestra. Comunicação, empatia, curiosidade, várias que a gente abordou, eu, Natália, você, todo mundo. Exatamente. Lá. Então, isso é muito legal, porque você quando começa a entender o jogo da negociação, você começa a entender que as coisas se complementam. Você ter um aprendizado baseado somente em uma frente da hard skill ou da soft skill, certamente você não vai estar aprendendo vai estar aprendendo de forma integral. Porque vai estar faltando sempre um lado, vai estar sempre de muleta. E aí não fica legal, né? A ideia é você conduzir esse conhecimento de uma forma... holística, 360, né? Exatamente, integrada, né, Pedro? É isso, cara. Eu acho que quanto mais conhecimento você tiver, seja ele de uma hard skill, de uma soft skill, mais conhecimento técnico, conhecimento prático, enfim, qualquer tipo de conhecimento sempre vai ser agregador. Então, você vai conseguir usar aquilo a seu favor dentro de uma negociação, dentro da sua profissão, enfim. Exato. E na negociação, acho que especialmente porque se trata de uma prática essencialmente humana, né? Então, as coisas ficam mais afloradas dentro do ponto de vista da soft skill e talvez por isso as pessoas esqueçam que é importante a hard skill também na negociação. Sim. Porque pensa, o cara é gente boa, o cara é carismático, ganha todo mundo na lábia. Cara, não é só isso, não. Vai ganhar no curto prazo, mas no longo prazo todo mundo vai saber que é só lábia e não tem... Como você falou, fica raso, né? Fica raso. Exatamente. Mais algo adicionar nessa gravação, Pedro? Não, acho que tá entregue também. Eu acho que se a gente falar mais, vai ficar andando em círculos, pessoal. Mande a sugestão do que você quer que a gente trate sobre negociação. É isso que eu ia falar. Eu ia falar para vocês aproveitarem o espaço dos comentários, tanto no YouTube quanto no Spotify, para darem sugestões, darem discordâncias do que falamos aqui. De repente, podem discordar e talvez a gente concorde com o que você está falando, mas, enfim, vamos analisar, porque a gente também não vai ficar concordando com qualquer coisa, não, porque manda para o jurídico é feito por advogados e advogados teimosos. Então, mas... Cara, interaja com a gente, porque eu acho que vai ser bem legal para todo mundo. A interação é muito bem-vinda, porque nos comentários em que a gente constrói conclusões além dessa mesa. Porque, afinal de contas, essa mesa aqui, que a Multiplan nos proporciona nessa parceria incrível aqui no Multistúdios, ficamos, no máximo, nós três e um convidado, né? Quando a gente está no comentário, é uma praça pública e todo mundo pode falar. E todo mundo pode dar a sua opinião. E a gente está doido para ouvir a sua opinião também. Então, curte, comenta e compartilha. Se você acha que esse conteúdo faz sentido para alguém, peço que mande para essa pessoa também. E, pessoal, mais algo adicionar, Pedro? Sim. Cara, a gente chegou quase 1 hora de episódio. Então, se você chegou até aqui agora, faz o seguinte. Compartilha esse vídeo para 3 pessoas que são do seu 5 pessoal próximo. Exatamente. Manda para eles verem, comenta sobre a gente, manda se inscrever. Eu tenho certeza que ele conhece 3 pessoas que vão gostar de conteúdo de negociação. Também acho. Eu tenho certeza. Então manda para essas 3 pessoas. É o dever de casa do Manda. Pensa nessas 3, manda para elas. Fala assim, cara, esse cara aqui pediu para eu mandar para você esse vídeo. Eu tô falando. Aí o cara vai saber que é ele. Vai ser legal, beleza? Pessoal, mais um episódio entregue aqui do Manda Pro Jurídico. Se você ouviu até o fim, eu peço que você digite nos comentários qual a palavra, Pedro. Negocia. Comenta aí, negocia. E para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem. Manda Pro Jurídico, valeu? Um grande abraço e até semana que vem.